Nessa aula falaremos sobre o Teorema de Stokes, nós daremos o enunciado e faremos dois exemplos. A demonstração será feita em um vídeo à parte. O primeiro comentário que eu quero fazer é sobre uma condição bem importante para que se possa aplicar o Teorema de Stokes, que é, primeiro, para que esse teorema possa ser aplicado, você precisa ter uma superfície cuja fronteira seja fechada, tá? Pode ser como nessa figura aqui, ó, a fronteira, você observa, que é formado por 4 curvas, né? A curva total, que é essa C, ela é uma curva que é suave por partes, mas é fechada, tá? E daí a gente precisa ter uma noção de orientação dessa curva C, que é a seguinte: ela precisa estar orientada no sentido anti-horário, como está aqui nesse desenho, só que com respeito a esse vetor normal. No caso em que isso acontece, nós diremos que essa curva C está orientada positivamente em relação ao vetor n. Né? Então, vocês lembram que a gente falava antes, né, que uma curva estava orientada positivamente se ela estava no sentido anti-horário. O que muda aqui é que essa curva de fronteira ela deve estar no sentido anti-horário, mas com respeito a esse vetor normal. Então, por exemplo, né, do jeito que essa figura está aqui, está tudo direitinho, né? Ela está orientada positivamente com respeito a esse vetor normal. Mas se você tivesse essa figura aqui, ó, você tivesse essa mesma orientação, do jeito que está aqui nessa primeira figura, só que teu vetor normal fosse esse daqui, apontando para baixo. E aí? Daí você observa que com respeito a esse vetor normal aqui que está apontando para baixo, ela está no sentido horário, né? Ela não está no sentido que a gente quer. Então, se você fosse aplicar o Teorema de Stokes num caso desse daqui, você teria que reverter a orientação da curva para ficar nas condições, né? Então, tenha bastante atenção quanto a isso, tá? A orientação dessa curva de fronteira para essa superfície S, ela deve estar no sentido anti-horário com respeito a esse vetor normal, cuja definição é essa daqui, ó. A gente fez isso já na aula passada. Esse dr du e dr dv são as derivadas da parametrização, e daí você faz o produto vetorial. Pronto, então sabendo disso, a gente pode enunciar o Teorema de Stokes. Seja S uma superfície orientada, né? Lembra o que é uma superfície orientada? Uma superfície possui dois lados, né? Suave por partes, cuja fronteira é formada por uma curva fechada, né? Como na figura anterior, simples, suave por partes e com orientação positiva com respeito a n, né? Ou seja, você faz a continha daquele vetor normal e daí, imagina que ele seja esse aqui, a curva deve estar no sentido anti-horário com respeito a ele. E daí seja f um campo vetorial em R3 que tem derivadas parciais contínuas numa região aberta que contém a superfície. Então o Teorema de Stokes diz o seguinte, ó, a integral na curva do campo f, tá? Isso aqui lembra por definição que esse lado aqui, isso é a integral sobre c de f de r de t. Aí aqui que vai fazer o produto interno com R' de t, né? Esse lado que tem esse C aqui significa isso, né? Porque isso está sendo tomado na curva de fronteira. E a curva de fronteira ela é parametrizada por um R de t, né? Um R que depende de apenas um parâmetro. E o teorema diz que isso vai ser igual à integral de superfície do rotacional de f. E esse lado aqui, que tem essa integral dupla aqui na superfície, a gente viu na aula passada, né, deixa eu mostrar aqui para vocês a definição, que isso significa, né, você pegar e fazer o produto interno, nesse caso vai ser do rotacional com o seu vetor normal e tomar a integral de superfície da função escalar que sai, né, como resultado desse produto interno. Então, esse lado aqui, né, isso significa a integral do rotacional de f, porque lembra que o rotacional de um campo é um outro campo, né? O resultado do rotacional é um outro campo. Produto interno com o vetor normal, ds. Mas aí a gente lembra que a gente destrinchou um pouquinho essa conta, não foi? Com o vetor normal, e a gente consegue chegar nessa forma aqui, ó. A integral dupla sobre a região D, né, no qual a gente pega os parâmetros da parametrização da superfície, né, e a gente faz o produto interno com o resultado desse produto vetorial, dr du e dr dv. Então, na realidade, essa conta aqui ainda pode ser
simplificada, né, digamos assim, um pouco mais, para a integral dupla em D, do rotacional de f, substituída em, vamos chamar de, para não confundir com esse r que está aqui, vamos chamar de psi, né, por exemplo, psi de uv, isso você vai fazer o produto interno com d psi du, vetorial com d psi dv, isso aqui dA, tá? Porque é uma integral dupla daquelas que você aprendeu no cálculo 2. Então veja que o teorema de Stokes também é um teorema, né, que relaciona integral de linha com, no fim das contas, né, integral dupla. Daí só para ilustrar como o teorema de Stokes é poderoso, nós podemos provar o teorema de Green, admitindo que o teorema de Stokes é verdade. Então isso é bem imediato. Ó. A gente quer mostrar o quê? A gente quer mostrar que a integral em C de f dr, isso é a integral dupla na região que fica dentro de C, de dq dx menos dp dy, dA. Aí f, ele é um campo em R2, né? F aqui a gente deve admitir que ele é um campo da forma PQ. E daí a gente já sabe, né? A gente viu isso quando a gente falou sobre rotacional, que o rotacional de um campo em R2, ele é 0, 0, e na última coordenada a gente tem exatamente dq dx menos dp dy. Aí daí, ó, a gente observa o seguinte, como a gente está em R2 para esse campo F, né, se a gente fizer aqui o desenho da superfície que ela é formada por D união C, então a gente tem o seguinte, ó, aqui a gente tem Z, por exemplo, X e Y. A superfície onde F age, na verdade, é um conjunto que está aqui no R2, né? Então, é esse conjunto aqui, por exemplo. Então, daí você tem essa orientação aqui no sentido anti-horário, tá? Porque o teorema de Green, você deve lembrar que ele exige que essa curva C esteja no sentido anti-horário. Daí a gente sabe pelo teorema de Stokes, né? A gente tem isso aqui, ó, integral em C de f dr, isso é a mesma coisa que a integral na superfície S do rotacional de f, produto interno com n, ds. Tá? Isso aqui já é utilizando que a integral desse rotacional, por definição, é isso aqui. Aí, o que a gente precisa entender é quem é que é esse vetor normal aqui. Mas isso é bem imediato, ó. Esse vetor normal, ele deve ir aqui na direção e no sentido, uma vez que para escrever essa igualdade, a gente precisa que essa curva de fronteira da superfície esteja orientada positivamente com respeito a esse vetor normal. Então, ele aponta para cima e deve ser normal a esse pedaço aqui que está sobre o plano XY. Né? Portanto, como esse pedaço aqui, esse recorte de região está sobre o plano XY, e a gente sabe que o vetor canônico 001, né, que é o vetor K, ele é normal ao plano XY, portanto, normal a esse pedaço de superfície, né, a gente tem, então, que esse vetor normal ele pode ser tomado exatamente como sendo esse K. Né? Então, isso é a mesma coisa que a integral em S. Aí, quem é o rotacional? Está bem aqui, ó. O rotacional vai ser exatamente 0, 0, dq dx menos dp dy, interno com 0,01, isso ds. Mas aí fazendo esse produto interno, né, você fica exatamente com a integral dupla em d, você já pode colocar assim, de dq dx menos dp dy dA. Aí o porquê que eu troquei, né, a integral aqui de superfície para a integral dupla diretamente? Isso porque você pode pensar, né, que nesse caso a sua R de UV, né, a sua parametrização da superfície é a própria identidade, né, o próprio UV. E por quê? Porque aqui a nossa superfície ela está contida no R2. Né? Então você pode pensar que R de UV ela é a aplicação identidade, né, que leva os pontos nele mesmo. Porque R2 tem dois parâmetros, né, o parâmetro X e o parâmetro Y. Então daí, né, a gente obtém exatamente o teorema de Green, como a gente queria. Então, o teorema de Green, com isso, né, você pode ver como um caso particular do teorema de Stokes. Então, o teorema de Stokes é o mais poderoso. Né? Nesse primeiro exemplo, vamos calcular a integral da curva desse campo F, definido por essa equação, onde C é a curva da interseção do plano y mais e igual a 2 com esse cilindro.
Então, observe o seguinte, vamos lá começar a fazer. Vamos começar com o desenho. Você tem um cilindro bem aqui, daí você vai intersectar ele com o plano que está passando. Então, quando você faz essa interseção, você gera uma curva, né? Quando você intersecta o cilindro é oco, né? Quando você intersecta com o plano, você gera uma curva. E essa curva, né, a gente pede aqui no exercício para orientar no sentido anti-horário. Então, você já deixa aqui indicado que está no sentido anti-horário. Aí a gente vai calcular essa integral aqui utilizando o teorema de Stokes. Aí agora vem uma primeira observação, tá? Que eu quero que isso fique bem claro. A gente só está indicando quem é a nossa curva de interseção, né? A gente só sabe, né, devido a essa figura, quem é essa curva C, tá certo? Só que para utilizar o teorema de Stokes, essa curva C ela deve ser fronteira de alguma superfície, né? Então, você tem bem aqui essa curva C, né, que é gerada pela interseção desse cilindro junto com esse plano. Daí, a nossa pergunta é, sim, mas eu não sei quem é a superfície, né, que esse C é fronteira. Eu não sei se essa superfície, por exemplo, é só uma partezinha plana ou se de repente ele é uma partezinha curva, né, se é para baixo. Eu não sei quem é essa superfície no qual C é fronteira, né? Na verdade, poderiam existir várias superfícies no qual C é fronteira. Então, como é que eu vou conseguir utilizar o teorema de Stokes, né? Porque veja que ele exige que você tenha essa superfície, né, para você calcular essa integral de superfície aqui do campo rotacional. Aí, a minha resposta, aí que eu vou clarificar bem melhor, é que você pode escolher qualquer superfície no qual C é fronteira. Então aqui, por exemplo, você poderia pegar sei lá, a partir daqui um semicírculo, né? Mas aí a ideia é que você escolha a superfície mais fácil de você conseguir parametrizar e de calcular a integral. Então, nesse caso, a ideia é que a gente considere como a superfície no qual C é fronteira, como sendo essa própria regiãozinha aqui que é circundada por C e que fica nesse plano y mais e igual a 2. Então, a ideia é você pegar essa porque é mais simples, né? Se você for inventado pegar outra coisa, de repente uma parte mais curva, como sendo a superfície, você tenha trabalho de parametrizar essa parte. Como a gente tem aqui a equação do plano, certamente é mais fácil de você parametrizar essa superfície aqui, né? Então a ideia é essa. Então vamos começar, né, com o rotacional de F, né? Vamos calcular o primeiro rotacional, né? Isso você deve lembrar que é determinante, aí você coloca aí J, K. Aí aqui na segunda linha você coloca o operador gradiente, né, que seria ddx, ddy, dz. E aqui na última linha você coloca as entradas do campo, que é y², x, z². Quando você fizer essa conta com esse determinante aí, você vai obter 0, 0, 1 mais 2y. Tá? Então você abre aqui essas contas desse determinante, você deve chegar nisso. Então, como eu falei, nesse caso nós vamos considerar S como sendo essa marcação que eu fiz de verde, tá? Que é realmente o recorte do plano que fica dentro dessa curva. E daí o plano, olha a equação dele, né? Y mais E igual a 2. Então é tranquilo da gente conseguir uma parametrização para essa parte, né? Então deixa eu colocar aqui, parametrização de S, R de xy, né? Você pode escrever como função de x e y, igual a x, y, e na última entrada você pode colocar 2 menos y. Isso porque a gente tem, né, que a equação do plano é y mais e igual a 2. Então você pega e coloca ou y em função de z ou z em função de y. E a gente pegou e fez z igual a 2 menos y. Daí a gente deixou z em função de y, consequentemente a gente pode definir essa parametrização aqui. E daí uma coisa que a gente tem que perceber é quem é o domínio D, o domínio desses parâmetros x e y. Qual é? Daí a gente observa a figura novamente para entender quem é que vai ser D. Ó, você observa que como essa região S, né, essa nossa superfície S, está dentro dessa curva C, que é dado pela interseção do cilindro com o plano, então quando você olha a projeção dela, a projeção, ó, cai bem aqui no disco unitário, né? Isso aqui é onde x2 mais y2 é menor ou igual que 1. Né? Se você olha a sombra, né, a projeção, isso cai no disco unitário. Portanto, D é exatamente esse disco unitário. Então aqui a gente tira a interrogação, né? Ele é o conjunto dos xy, tal que x2 mais y2 menor ou igual que 1.
Agora está faltando uma coisa para ver se a gente consegue aplicar o teorema de Stokes. E o que está faltando é exatamente a gente ver quem é que é o vetor normal a essa superfície. Né? A gente quer que seja um vetor no qual essa orientação aqui seja positiva com respeito a ele. Então vamos dar uma olhada aqui fazendo a conta. Né? A gente calcula as derivadas parciais de r. dr dx, se você observar, vai ser 1, 0, 0. E a gente calcula também dr dy. Isso vai ser 0, 1, menos 1. Daí a gente observa quem é o produto vetorial. Né? dr dx, produto vetorial com dr dy. Isso é, então esse vetor vai ser 0. Aí a segunda entrada é 1. E a terceira entrada é 1. Pronto, então está aqui esse vetor, né? E vamos olhar como é que ele ficaria na figura, né? Se, por exemplo, você chama aqui de x e aqui de y, né? E esse de cima será o z, então a gente sabe que a gente tem as coordenadas y e z igual a 1. Então o vetor, né, ele seria, por exemplo, esse daqui, ó, apontando para cá. Então daí o que é que a gente conclui, né? A gente conclui que se a gente desloca ele aqui para a figura, se a gente coloca ele bem aqui, a gente observa que só o fato dele estar apontando para cima, né, que é o que importa na realidade, faz com que essa orientação que a gente fixou, né, a gente tinha orientado C no sentido anti-horário, ela seja tal que, com respeito a esse vetor normal, a gente tem a curva de fronteira da superfície orientada positivamente com respeito a esse vetor normal. Então a gente está sim nas condições de aplicar o teorema de Stokes. Tá, e essa conta não foi perdida não, tá? Não foi somente para observar a direção do vetor normal não. A gente vai utilizar quando a gente estiver aplicando Stokes. Tá? Observe como é que vai ficar. Ó. Pelo teorema de Stokes, a gente tem o seguinte, ó, integral em C de f dr por Stokes, né? Isso é a integral de superfície do rotacional. Mas aí, ó, vamos abrir as contas, né? O que é que significa esse rotacional produto interno com esse normal, né? Significa isso aqui, que você substitui na parametrização e faz o produto interno com esse produto vetorial aqui, que nesse caso foi esse resultado aqui, né? Então fica assim, ó, integral dupla em D do rotacional de f aplicado em r de xy, que é a parametrização de sua superfície, produto interno com esse vetor 0, 1, 1. Isso dA. Então vamos continuar aqui na outra página. Aí isso fica a integral dupla em D. Aí vai ser o que? Vai ser o rotacional substituído em r de xy, que é dado por isso aqui, ó. Então vai ficar assim, rotacional em x, y, 2 menos y, produto interno com 0, 1, 1. O rotacional de f, né, isso é dado por 0, 0, 1 mais 2y. Então, nessa conta do rotacional, você só pega a entrada do meio, né, que é a entrada y, faz duas vezes ela e soma com 1. Então, mesmo tendo aqui esse termo aqui, 2 menos y, o termo x aqui não importa. Você só vai trabalhar com o y. Portanto, mesmo quando você faz essa substituição aí, você fica com a integral em D de 0, 0, 1 mais 2y, produto interno com 0, 1, 1. Perdão, aqui é dA. dA e aqui em cima também. Aí fazendo esse produto interno, você vai ficar com a integral dupla em D de 1 mais 2y dA. Aí agora é tranquilo, porque você sabe quem é D, né? Ó, D, ele é o disco unitário. Eu até falei bem aqui, ó. D é o disco unitário. E daí a gente usa coordenadas polares, né? Então essa integral dupla aqui vai virar integral de 0 até 2π, da integral de 0 até 1, de 1 mais 2r seno de θ, né? Eu estou substituindo o y por r seno de θ. Aí vem um r dr, o r é do jacobiano, e aqui dθ. Então você integra r, né? Isso vai ficar integral de 0 até 2π, de r quadrado sobre 2, mais 2r3 sobre 3, seno de θ, isso de 0 até 1, dθ. Daí você, resolvendo aí nesses limites de integração, você fica com a integral de 0 até 2π, de 1 meio, mais 2 sobre 3, seno de θ, isso dθ. Daí você integra aqui em θ, né? A integral do seno é menos o cosseno, e daí você resolve e vai obter o resultado π.
E daí, sendo mais específico, né, eu coloquei aqui como observação. Nesse exemplo anterior que nós fizemos, foi dada a curva, né? A gente até deu de início qual era a orientação da curva. Pode ser que em alguns exemplos a gente não faça isso, mas nesse caso a gente fez, né? E daí a gente não disse quem é a superfície do qual essa curva é fronteira. Então, nesse caso, quando não dissermos qual é a superfície no qual essa curva é a fronteira, então a gente pode escolher, né, a melhor superfície que C seja fronteira para que a gente possa usar o teorema de Stokes. Né? A gente pode utilizar a superfície que for mais conveniente, né? A que for mais fácil de parametrizar, de resolver a integral. Né? E o porquê que a gente pode utilizar qualquer uma? Porque você faz assim, ó. Supõe que você pegou essa superfície aqui que eu marquei de azul, né, e vamos chamar ela de S. Então, se você pegou ela, você tem o teorema de Stokes. Né? A gente tem que a integral dupla sobre o rotacional nessa superfície é igual à integral em C. Aí imagina que você então pegou uma outra, né, uma outra superfície, mas de modo que essa curva de vermelho seja a sua curva de fronteira. Você pegou uma que tem essa característica, né, que ela seja um recheiozinho aqui para cima. Imagina que você fez isso. Aí chame essa daqui de verde de S1. Aí minha dúvida é, se você fizer a integral dupla do rotacional em S1, isso coincide com a integral dupla do rotacional para essa superfície S? A minha pergunta é essa, né? Mas a resposta é sim, porque por um outro lado, utilizando o teorema de Stokes para S1, você tem essa igualdade aqui com a integral de linha em C. Mas aí o que é que você faz? Pela primeira aplicação do teorema de Stokes e pela segunda você iguala essas integrais aqui em C do campo. E daí você obtém essa igualdade. A integral em S1 do rotacional é igual à integral em S. Isso significa que tanto faz quando você não tiver, né, a superfície especificada, você utilizar essa superfície S, quanto essa superfície S1. E isso aí é bacana, porque isso mostra que você pode escolher a superfície que for mais fácil de trabalhar, né? Agora, uma coisa, né? Você pode fazer isso quando for trabalhar aqui com rotacional, tá? Não é para sair aplicando em todo o campo, não. Quando for aplicar o rotacional, tudo bem, né? Quando for utilizar o teorema de Stokes. Aí aqui um outro exemplo, né? Que vai clarear mais ainda porque que a gente pode fazer isso, né? E por que é importante fazer isso. Vamos utilizar o teorema de Stokes para calcular a integral do rotacional, onde f é dado por esse campo aqui. E a nossa superfície ela está especificada, né? S é a parte da esfera x² mais y² mais z² igual a 4, que está dentro desse cilindro aqui e acima do plano xy, né, que é dado por essa figura aqui. Então, nossa superfície S é essa. E daí o nosso campo, né, eu gosto de escrever nessa forma aqui, ele é x, z, y, z, x, y. Daí a ideia para resolver esse problema é utilizar exatamente essa observação aqui que a gente fez, né? Que devido ao teorema de Stokes, a gente quando vai calcular a integral num rotacional em uma superfície, então a gente pode, se quiser, né, pegar uma outra superfície que tenha a mesma fronteira e fazer a integral na outra superfície que o resultado deve coincidir. E daí o que é que a gente tem? Que nesse exemplo, a nossa superfície S, ela pode ser um pouco trabalhosa de achar a parametrização dela, né? Porque ela é a parte da esfera, né, que está dentro desse cilindro aqui. Então, certamente você vai ter um pouco de trabalho para conseguir achar a parametrização. Então, o que é que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode utilizar um argumento bem esperto. Ao invés de calcular a integral sobre essa superfície S, a gente pega e considera uma outra superfície que tem essa mesma fronteira, né, que é essa linhazinha de azul, que é, vamos pegar o plano que contém essa curva aqui de fronteira de S. Olha que jogada esperta. Ao invés de calcular a integral aqui em S, nós vamos calcular a integral sobre esse recheiozinho que fica nesse plano, que é circundado por essa curva C. Né? Por isso que a gente pega o plano que contém essa curva C. E daí a gente considera só o recheiozinho. Né? Isso aqui, se a gente arrancasse essa figura para cá, né? Você tem
bem aqui o plano, aí você tem essa curva C, né? Você pegou esse plano que contém essa curva C, e daí você vai calcular, ao invés de calcular nessa parte circular, que é S, você vai calcular nesse recheiozinho aqui que fica dentro do plano, né? Que também tem C como fronteira. Daí a jogada esperta é essa. Então, o que a gente precisa basicamente é achar quem é essa equação desse plano de cinza, né? Que contém essa curva. Mas também é simples para achar essa equação do plano, ó, porque essa curva C, ela é a interseção da esfera com esse cilindro. Então, você pega e joga a equação aqui do cilindro nessa equação da esfera. Você pega o x² mais y² mais z² igual a 4 e vai trocar x² mais y² por 1. Né? Então, você fica 1 mais z² igual a 4. Então, você pega e passa 1 lá para o outro lado e tira a raiz. Isso implica que z é igual a raiz de 3. Ou seja, nessa interseção do cilindro com essa parte da esfera, onde tem essa curva de laranja, é exatamente na altura z igual a raiz de 3. Isso significa que a gente pega esse plano sendo exatamente z igual a raiz de 3. Né? O plano que é paralelo ao plano XY, né? Só que ele está na altura z igual a raiz de 3. Então, perfeito. A gente tem aqui esse plano. E daí essa partezinha de verde, que é esse recheio que fica nesse plano, que é onde a gente vai efetivamente calcular a integral, a gente pode chamar de S1. Né? Então, só para lembrar, quando vocês forem olhar direitinho, né? Pela observação, podemos calcular a integral sobre S1, que é uma superfície sobre o plano z igual a raiz de 3. Né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Todo o processo do exemplo anterior, só que para S1. Né? Então, a gente começa achando quem é a parametrização de S1. Então, vamos lá. Primeira coisa, parametrização de S1. Então, a primeira coisa, parametrização de S1. Bom, como S1 está dentro desse plano z igual a raiz de 3, então a parametrização é imediata. Né? A parametrização é R de xy igual a x, y e aqui raiz de 3, né? Porque isso dá exatamente o plano que tem a altura z igual a raiz de 3. A única coisa que a gente tem que tomar mais cuidado é ao escrever a região em que os parâmetros são tomados. Quem é que é D? Aí você olha para a figura novamente. Né? Se você pega essa região aqui, S1, e faz a projeção dela aqui no plano XY, ó, veja que está exatamente aqui dentro, ó, é o disco unitário. Então, como no exemplo anterior, essa região D é simplesmente o disco unitário. É o conjunto dos XY, tal que x² mais y² é menor ou igual do que 1. Aí, beleza, a gente tem a parametrização. O que é que a gente precisa mais? A gente precisa fazer o produto vetorial, né, das suas derivadas. Então, dr dx, vetorial com dr dy. Né? Aí a gente faz aqui a conta já, né, dessas derivadas. Dr dx vai ser 1, 0, 0. E dr dy vai ser 0, 1, 0. Então, você vai ter, né, esse produto vetorial como sendo esse determinante. Então, quando você faz essa conta, isso vai dar 0, 0, 1. Tá? Você vai abrir a conta aí desse determinante. Daí a gente tem o seguinte, né, a integral em S do rotacional. Né, veja que a pergunta é bem específica. Né, a gente está pedindo a integral do rotacional. Por isso que você pode fazer essa troca de região. Você trocou da superfície S para a superfície S1. Se não é rotacional, então não se pode fazer isso, tá certo? Então vamos lá. Integral em S do rotacional. Isso aí aqui foi pela observação. Isso é a integral em S1 do rotacional. Aí você abre a conta como integral de superfície, né? Isso é a integral dupla em D do rotacional de F de R de xy, produto interno com produto vetorial, né? De dr dx com dr dy dA. E uma conta que a gente não fez ainda, né? Vamos fazer aqui bem rapidinho, foi o rotacional de F. Como observação, porque lá em cima na pergunta foi dado só esse campo, né? O campo F. Então, como é que a gente calcula esse rotacional aqui? Aí, esse rotacional, isso é exatamente o determinante. Aí você coloca aqui I, J, K,
Aqui você coloca os operadores diferenciais, né, dado pelo operador gradiente. E aqui embaixo as equações, né, xz, yz, xy. Aí eu deixo você fazer essa conta para você lembrar como é que faz, né, o rotacional. Você deve conseguir x menos y, 0. Então você faz essas continhas aí para conseguir esse resultado. E daí a gente continua a conta. A gente continua a conta bem daqui. Então, continuando a conta, né, isso vai ficar integral dupla em d. Aí o resultado do rotacional vai ser esse daí, x menos y, 0. Produto interno com 0, 0, 1. Só que daí fica a integral dupla em d de 0 dA, que isso é 0, né? Porque quando você faz o produto interno, você multiplica os correspondentes, esse primeiro por 0, esse segundo por 0 e aqui 0 vezes 1. Então o resultado do produto interno é 0, né? Portanto, está aqui, né, o resultado dessa integral em S, né, a integral de superfície em S do campo rotacional, isso dá 0. E a gente utilizou esse artifício de trocar a região, né, graças a essa observação aqui em que a gente utiliza o teorema de Stokes, né, para fazer essa troca. Então que fique bem claro, tá? Essa troca de região ela pode ser feita somente quando o campo aqui que você está integrando for o campo rotacional, tá bom? Pronto, com isso a gente encerra essa aula de hoje.